Esta importante data portal velava pelo menos duas notórias profecias, não obstante misteriosas, mantendo-se discretas até os últimos momentos, e, em parte, até sendo reveladas apenas posteriormente. E assim, enquanto já se faziam os preparativos para o aguardado 2012, neste meio tempo, é veiculado em círculos esotéricos restritos a primeira profecia brasileira, anunciando a chegada do Avatar Maitreya no ano de 2005, segundo o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, Henrique José de Souza. Souza criara a entidade nos anos 20 com outros nomes todavia, apresentada na época seja como uma yoga mental ou como uma teosofia brasileira. Após ensaiar uma fase ecumênica, enveredou também para a profecia, renomeando o antigo templo de todas as religiões como o Templo de Maitreya. Dedicado assim ao Buda aguardado que, segundo Souza, se manifestaria no Brasil no ano de 2005. Apesar de tudo isto, esta grave profecia não deixaria de criar grandes polêmicas no próprio meio eubiota, porquanto importantes modificações deveriam ser adotadas na instituição a partir dali, segundo as prescrições do seu fundador. Além da profecia contrastar com as crenças de muitos de que Henrique José de Souza já seria o próprio Avatar. Afinal, de onde sairia este Maitreya? Teria ele vínculos históricos com a eubiose? Surgiria ele ao menos no território brasileiro? E não haveria mais a partir dali uma estrutura institucional hermética? Que revoluções, afinal, este possível Maitreya poderia intentar realizar? Diante de todas estas questões e incertezas, as pessoas decidiram então simplesmente ignorar a materialidade da profecia, para deixar tudo como já está. Não obstante, a despeito de tudo e de todos, a história segue o seu curso. E assim, a semente que a eubiose afirmava velar seria colhida pelas verdadeiras forças espirituais emergentes e levada a amadurecer. Logo após a data da profecia, discípulos, diretos ou não, do fundador Henrique José de Souza foram colocados em contato direto com o Maitreya efetivamente encarnado então, a fim de que se aprofundassem os vínculos recíprocos. Vindo tanto o Messias a receber mais diretamente o legado desta entidade, como também a começar a trazer as luzes eternas sobre aqueles ensinamentos, contribuindo assim para o surgimento das sínteses definitivas da nova era.
A segunda profecia mencionada seria abertamente revelada apenas mais tarde, em função das várias intervenções humanas ocorridas no seu curso. Sucede que um dos mais conceituados rabinos modernos, Yitzhak Kaduri, declarou em setembro de 2005, pouco antes de morrer, perfeitamente lúcido, aos 108 anos de idade, que teria encontrado o Messias naquele ano em sonhos e visões, achando-se, porém, este Messias já encarnado na Terra. Na verdade, esta profecia seria assim tão polêmica e ocultada pelo fato do rabino haver revelado o nome do Messias, e em termos que o associavam aparentemente ao cristianismo, o que pode, porém, nem ser assim algo tão simples. Trataremos melhor do tema, juntamente às interessantes colocações do rabino sobre o Messias, na data especial de 2014, ao final deste vídeo, quando se deu realmente a sua revelação ao mundo. Afinal, que Cabalas faz desta data alvo de complexas profecias que jogam de tal forma com o tempo? Talvez a grande magia deste portal resulte de sua posição central entre a transição astrológica do ano 2000 e a transição antropológica do 2012, como uma espécie de pivô de equilíbrio, portanto, das grandes dimensões da existência, como são o tempo e o espaço. E que, em última análise, representa o grande elo entre o passado e o futuro. Ademais, seria possível extrair dos seus valores algumas referências simbólicas importantes, como no tema do duplo Uroboros. A fórmula 2 vezes 5 remete, enfim, ao 10 da totalidade e da roda da fortuna, a divina força criativa de mudança das coisas. Ainda naquele ano de 2005, demos início a uma missão exterior e mais pública, com viagens e atividades de campo. Para divulgar o projeto Êxodos, um mundo para todos, base para uma sociologia holística. De início, fizemos isto no Fórum Social Mundial daquele ano, em Porto Alegre, dentro da Aldeia da Paz, que é um estabelecimento inspirado em iniciativas mexicanas de estilo Rainbow. E meses depois, participamos então do chamado do Beija-Flor, ligado ao mesmo movimento, e que seria, ao final, um dos grandes responsáveis pelo renascimento de Alto Paraíso pós-ano 2000. De fato, naqueles anos, a pujante Alto Paraíso do final do século anterior quase não existia mais. A cidade andava então sem rumo, mantida espiritualmente apenas por alguns poucos grupos que ainda vinham preservando o seu trabalho com persistência. Talvez o maior símbolo desta situação fosse o estado de ruína em que caíra o mais destacado estabelecimento místico dos anos 90, as cúpulas de Saint-Germain, embargada pela justiça por dívidas e conflitos internos.
E esta situação só começaria a mudar em meados da década, a partir do mencionado evento que evocava o poderoso mito do colibri. O beija-flor é sempre um símbolo muito especial nas culturas originárias. Se trata da mais poderosa entidade dos Yanomamis, capaz de remover todos os obstáculos, como um verdadeiro desafiador do tempo. O misto de fragilidade e suas surpreendentes capacidades, beleza e diversidade faz dele um animal muito especial. Proveniente das Américas e, por vezes, de rara plumagem metálica, tem como alimento principal o néctar das flores, representando, assim, o mais importante polinizador da natureza. De certa maneira, personificamos um mito nesta ocasião. Uma vez que nos dirigimos para Alto Paraíso com um projeto de êxodo urbano, coisa que, não obstante, não chegava a ser exatamente uma novidade para os moradores daquela cidade. Na cultura do México antigo, o colibri simboliza Huitzilopochtli, o deus solar dos astecas, surgido a partir do guia ou Manu, mentor, daquela nação na sua peregrinação em direção ao Planalto Central mexicano. Conhecendo algo da história mais recente da cidade, a nossa intenção inicial era repovoar os núcleos rurais que haviam sido abandonados na virada do milênio. Isto, em parte, foi alcançado. Porém, também terminamos aprendendo muito com a rica experiência daquela cidade, inclusive aquelas que buscavam revalorizar as pequenas cidades rurais do país, que um dia foram denominadas como ecopolos. Em função disto, na sequência começamos a organizar o grande projeto da civilização cósmica. A partir de um sincretismo entre a história de Alto Paraíso e as novas propostas da eubiose trazidas a nós por antigos membros. Juntamente com o nosso interesse pelo tema das cidades sagradas da antiguidade, que redespertava assim. Na prática, a partir disto, o projeto Êxodos apenas incluiu na sua proposta original de redes de comunidades a presença de pequenas cidades holísticas centrais, mais ou menos na forma de sistemas solares geográficos, mas que, de forma distinta da eubiose, ainda propugnava a importância da criação de núcleos ex nihilo, do nada, por assim dizer, como forma mais segura e apropriada para se alcançar uma nova sociedade. No entanto, isto tampouco poderá significar um abandono completo do velho mundo, porque o diálogo fecundo entre o novo e o velho representa aquela chave final de sucesso
que os movimentos de nova era em geral ainda não têm encontrado. Aqui devemos recordar que Alto Paraíso foi descoberta pelos movimentos de nova era na virada dos anos 80, a partir do projeto Rumo ao Sol. Nascido no seio dos primeiros encontros nacionais de comunidades alternativas, os ENCAs, e que aspirava a criar nesta região uma rede de comunidades, mas que, após alguns anos, acabaria mesmo se incorporando às várias pequenas cidades do país. A maioria das pessoas eram urbanas, a gente não tinha sido criado na roça, então a gente foi vendo a ilusão também, entendeu? Que era uma grande ilusão. Então, muita gente voltou para a cidade, muita gente voltou, foi para São Lourenço, porque São Lourenço acabou virando São Lourenço e Mauá também. Principalmente São Lourenço começou a virar um polo. E a gente viu que se a gente ficasse ali no matão, não poderíamos evoluir muito, né? Começou a ficar difícil. E aí resolvemos fazer uma casa lá em Alto Paraíso. A gente ter, inclusive, escola para as crianças, que minha filha mais velha já estava chegando a 7 anos de idade. De modo que a origem urbana daqueles jovens falou por fim mais alto, assim como o excesso de anarquismo e de individualismo. O que não significa que esses esforços não possam ser, em algum momento, retomados em termos mais sólidos. Desde então, os ENCAs também seguiram o seu curso, esforçando-se por criar ou fortalecer núcleos de comunidades alternativas, não obstante estarem cada vez mais parecidos com os Rainbows, enquanto encontros sem consequências maiormente inovadoras. Talvez uma certa fase de experimentos estivesse superada então para a nova humanidade, ou se exigia que novas propostas também fossem colocadas na mesa. Ainda assim, muita coisa se aprendeu e aproveitou ali. Porém, a opção de tentar reformar uma sociedade antiga, mesmo em locais pequenos, ainda pode ser grande demais quando não se tem levado a cabo uma reforma interior mais consistente, ou tido sucesso em compor uma base alternativa a fim de servir de sustentação para aventuras mais complexas. De modo que estas transformações nos planos também faziam parte de um destino maior. Talvez a síntese de tudo seja mesmo a cidade rural, conectada às ecovilas como escolas especiais. Assim, o grande passo será dado quando se começarem a criar cidades novas inteiramente alternativas, como um desafio realmente importante e futurístico, com impacto social e cultural definitivo. Já em 1968, era fundada a cidade ecumênica de Auroville. E desde 1975 se conheciam as propostas do projeto Vênus. A América do Sul ainda tardaria um pouco mais para digerir estas novidades, mas as coisas estavam a caminho, como demonstram as propostas que viriam a vicejar a partir do milênio chegado.
Por muito tempo, a cultura alternativa pretendeu ignorar as cidades de onde ela mesma nasceu, porque via nas cidades apenas antros de perdição. Mas com isto se estava querendo jogar fora a água suja com o bebê dentro. O diálogo com a cidade não pode morrer, por muitas e boas razões. As cidades originais não eram as excrescências em que se tornaram as cidades consumistas posteriores, mas sim locais de convívio social e cultural intenso, onde se dialogava perfeitamente com a natureza. Em última análise, as cidades não podem ser abandonadas porque, sem isto, a dimensão do serviço em prol de uma renovação jamais será completo e suficiente. Afinal, é ali onde estão as pessoas e é onde elas poderão caber também num quadro de renovação, reformando e desconstruindo as cidades e criando outras novas e melhores, para, passo a passo, se poder ir resgatando também a própria diversidade cultural, empregando para isto a força criadora mesma das massas. As velhas cidades são aquele caos a partir do qual se poderá gerar enfim um novo cosmos, dependendo todo o sucesso do novo pensamento da atuação nestas duas pontas, que são a reforma e a renovação. Esta consciência de unidade na diversidade tem sido uma das grandes conquistas do novo milênio, representando também o resgate de antigas verdades que permitiram o sucesso dos movimentos de renovação do mundo através dos tempos. Este portal corresponde à esfera resede da árvore cabalística, vinculada a Júpiter e representando a graça ou a misericórdia, presente na manifestação da providência divina para orientar a humanidade no rumo de um novo tempo. Ademais, este planeta é o regente da nova raça raiz, que desta forma recebeu contornos definidos e caminhos mais claros a partir desta ocasião.